Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo, espero que você assista, goste, compartilhe e faça nosso canal crescer. Hoje vamos falar de operações de divisão e multiplicação com números decimais. O nosso roteiro é multiplicando decimais por decimais, dividindo decimais por decimais e exercícios resolvidos. Vamos aos quadros. Multiplicando decimais por decimais. Para multiplicar números decimais por decimais, temos que multiplicar os números como se não existissem vírgulas. E logo depois, acrescentar ao resultado final a quantidade de casas decimais somadas dos dois números. Veja só, nós temos aqui um exemplo, 0,12, para multiplicar por 0,35. Nós vamos multiplicar esses números como se eles não tivessem vírgulas. Então, nós vamos ficar assim. Eu tenho 12 e vou multiplicar por 35. Aqui nós temos a armação da conta, né? Então vamos acompanhar aqui. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 1 vezes 5, 5. Com 1, 6. Agora 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 3 dá 3. Somando todo o material que nós conseguimos acumular aqui, nós temos 420. Veja, nós temos que agora gerar 4 casas decimais. Por quê? No número 0,12 existem duas casas decimais. Lembre-se que casa decimal é o conjunto de algarismos que vem após a vírgula. Temos duas casas decimais aqui e aqui mais duas. Então, somando tudo, são 4 casas decimais. O número 420 sozinho já formam 3 casas. Eu preciso acrescentar apenas mais um zero para gerar a quarta casa. E está aqui o nosso resultado, 0,0420. Bastante simples. Vamos ao segundo exemplo. Temos aqui 1,3 para multiplicar por 0,15. Então, nós vamos multiplicar os números, mais uma vez, como se eles não tivessem vírgulas. A conta está aqui armada, 3 vezes 5, 15, sobe 1, 1 vezes 5, 5, com 1, 6. 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 1, 1. Somando todo esse material aqui, nós temos 195. Agora eu vou precisar de quantas casas decimais? Uma casa do 1,3, mais duas casas do 0,15, ao todo 3 casas decimais. Note que o número 195 já dá conta das 3 casas decimais, então preciso apenas acrescentar um zero na frente. E vou ficar com o meu resultado aqui, 0,195. Agora um outro exemplo, 4,4 vezes 8,3. Vamos fazer as multiplicações como se eles não tivessem vírgula. Então, ficaremos com 44 vezes 83. 4 vezes 3, 12, sobe 1. 4 vezes 3, 12, com 1 mais 1, 13. Então, 13 está aqui. Agora, vamos fazer a parte que compete ao 8. 4 vezes 8 dá 32, sobe um 3. 3 está aqui de vermelho, bem pequenininho. 4 vezes 8, 32. 32 com 3, 35. Somando todo esse material, nós temos um número 3.652. Agora, nós vamos ter que aplicar aqui duas casas decimais. Uma referente ao 4,4 e a outra referente ao 8,3. Para acrescentar essas casas decimais, nós vamos puxar a vírgula de trás do último número e correr duas vezes para a esquerda. Então, nós vamos ter 36,52. Esta é a forma prática de multiplicação de números decimais por decimais. Agora, dividindo decimais por decimais. Para dividir números decimais por decimais, temos que fazer com que os números envolvidos percam as vírgulas, ou seja, vamos fazer com que as vírgulas sumam e eles se transformem em números inteiros. Efetuar a divisão entre os novos números encontrados. Esses são os dois passos do procedimento. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui 1,4 dividido por 3,5. Veja, para que essas vírgulas sumam, eu tenho que multiplicar ambos por 10, ou seja, eu vou ter que empurrar essa vírgula uma vez para a direita, tanto no 1,4 quanto no 3,5, então ele vai ficar assim. Aí eu vou ficar com 14 dividido para 35. Veja que essa divisão não vai ser possível dessa forma, eu teria que multiplicar este dividendo por 10. E para haver uma compensação,
eu geraria uma casa decimal aqui, logo abaixo do 35. Então, ficaríamos assim. Esse 14 passaria a ser 140 e aqui ficaria um zero. 140 dividido por 35 dá 4. 4 vezes 35 dá 140. Divisão ficou totalmente equilibrada. Então, agora nós temos o nosso resultado final, que é 0,4. Recomenda-se que você estude novamente quais são os procedimentos para se fazer contas de dividir, principalmente quando o dividendo é menor que o divisor. Ok, então vamos continuar aqui com 0,36 para dividir por 1,2. Veja, para que o 0,36 perca as vírgulas, eu vou ter que empurrar a vírgula duas vezes para a direita. Mas se eu fizer isso, eu tenho que fazer na mesma quantidade para o 1,2. Ou seja, o 0,36 vai virar 36 e o 1,2 vai virar 120. Isso porque se eu não fizer o movimento da vírgula na mesma quantidade que eu fiz num outro número, eu vou causar um desequilíbrio na nossa operação. Então, nesse caso, o número que tem mais casas decimais é que vai definir quantas vezes essa vírgula vai andar, nos dois casos. Então, eu vou ficar com 36 e, como eu havia dito, andando com a vírgula duas vezes para a direita, 1,2 virou 120. Então, eu tenho aqui 36 dividido por 120. Não seria possível fazer essa divisão, eu teria que fazer uma manipulação aqui, multiplicar o 36 por 10 e compensar aqui com uma casa decimal. Então, ficaria com 360 dividido por 120, e aqui eu vou encontrar 3. 3 vezes 120 dá 360, divisão é equilibrada, então meu resultado final, 0,3. Temos mais um exemplo. 4,6 dividido por 0,02. Desta vez, quem tem mais casas decimais é o 0,02. Então, eu vou ter que fazer o movimento da vírgula duas vezes para a direita, tanto com este número quanto com este. Eu não posso fazer com movimentos com quantidade diferente, porque senão, repito, haveria um desequilíbrio. Então, o 0,02 vai virar 2 e o 4,6 vai virar 460. Então, eu vou ficar com 460 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 230. 230 de vezes 2 é igual a 460. E o meu resultado final está aí. É um número inteiro, 230. Pessoal, muito obrigado. Espero ter ajudado. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá.